falemos do Alexandre Herculano. Eu creio que temos que voltar atrás uns 3 anos, praticamente ao dia, numa altura em que eu falei sobre o Portugal 2020 e sobre a forma como, a meu ver, se estava a utilizar Portugal 2020 para desorçamentar, ou seja, para retirar verbas que deveriam ser pagas pelo Orçamento do Estado e no fundo, raptar fundos que eram destinados à coesão para ajudar a desorçamentar o Orçamento do Estado. Eu, na altura, falei sobre isso, houve quem não gostasse que eu falasse sobre isso. E aqui, ainda no anterior governo. No anterior governo. Mas nem o anterior governo gostou e também houve votos do PS que acharam que eu me estava a precipitar, creio que não tinham feito o trabalho de casa. Eu acho que eu tinha feito, tinha visto como é que as coisas se passavam. E, portanto, o que aconteceu é que na altura em que chegou o mapeamento para a educação, ou seja, as verbas destinadas à educação, o que era normal era que os municípios fossem ouvidos. Em primeiro lugar, fossem ouvidos e fizessem as suas justas escolhas. Nós temos cerca de 100 escolas do pré-primário e do básico que são geridas pela Câmara Municipal do Porto, que são mantidas pela Câmara Municipal do Porto e, portanto, parecia-me razoável que a Câmara Municipal do Porto dissesse devemos ser nós a tratar ou a definir quais são as prioridades. Não foi assim. O Ministério da Educação, através da DGEST, mandou um mapa para a área metropolitana em que dizia, no Porto, o edifício a reabilitar é o Liceu Alexandre Herculano, inscrevendo lá uma verba de 5,1 milhões. Nós nunca nos conformamos com isso, nem nunca nos comprometemos, nem nunca assinamos coisa nenhuma, porque dissemos, este liceu, a exemplo do Hospital de São João, ou da Ponte da Rábida, ou do Quartel-General, é um edifício do Estado. Sendo um edifício do Estado, deve ser o Estado a tratar do assunto. Nós não temos sequer competência, nem o Tribunal de Contas aceitaria que nós fôssemos donos de obra de um liceu nacional que não é da nossa competência. O assunto foi andando, entretanto, nós começamos a acompanhar e a ver a situação de degradação do Liceu Alexandre Herculano e no ano passado os contactos foram sempre a nível do delegado regional, da DGEST, apareceu-nos a dizer, bom, temos que se fazer alguma coisa, há aqui uma candidatura, queremos saber até que ponto é que a Câmara pode assumir a candidatura e até que ponto é que a Câmara pode contribuir para essa candidatura. E nós dividimos as coisas. Eu disse, relativamente à candidatura, naturalmente o Liceu é relevante para a cidade, é relevante para as pessoas, para os professores, para os alunos, para os pais, é numa zona importante, é um edifício que todos nós gostamos muito. Nós estamos disponíveis para dar a nossa contrapartida. Naquilo que é contrapartida nacional, eu disse, nós aceitamos pagar metade. E já isto, temos que encontrar um veículo legal que permita que o Tribunal de Contas aprove esta despesa. Metade dos tais 5... Não, metade da comparticipação nacional. Ok. Portanto, estávamos a falar em 450 mil euros, sendo que a comparticipação nacional seria 900 mil, a acrescentar aos 5,1, daria 6 milhões. Ok. Só que aquilo que o diretor regional nos disse foi que a Câmara Municipal do Porto deveria ser dono da obra. Eu disse, olha, isso esqueça, não podemos ser dono da obra por 3 ordens de razão. Em primeiro lugar, não há enquadramento legal. Em segundo lugar, nós não conhecemos o projeto, nem o encomendamos. Em terceiro lugar, é Vox Populi, que depois confirmei com o arquiteto, que o valor da reabilitação previsto e encomendado pelo Parque Escolar orça em 15,5 milhões de euros. Se os senhores apenas candidataram 6 milhões, não vai a Câmara assumir-se como dono da obra e depois ou deixar a obra a meio, ou fazer uma obra que não conhece, ou então ter que pôr 9 milhões. Para a vossa informação, nós gastamos, no ano passado, em escolas, reabilitação, grandes reabilitações e manutenção, cerca de 4 milhões. Compreenderão que se nós pegássemos em 9 milhões para pôr aquilo, durante 2 anos teríamos que não fazer mais nada. E não estaríamos a fazer nas nossas competências. E nessa altura, já em março do ano passado, portanto estamos a falar há 10 meses atrás, a minha vice-presidente Tricolor da Educação e das Finanças escreveu uma carta ao Sr. Ministro a dizer, olha, relativamente a esta matéria, nós estamos preocupados, nós não podemos ser donos de obra, em primeiro lugar por razões legais, porque o Tribunal de Contas nunca inscreverá isso e, portanto, é urgente tratar do assunto. Durante todo este tempo houve um silêncio sepulcral. De vez em quando o delegado regional falava connosco, então há a solução, nós fomos dizer, não há, o Conselho Municipal da Educação pronunciou sobre o assunto, a minha vice-presidente voltou a informar. O que é que aconteceu? Durante todo este tempo, o Ministério da Educação, que tinha um projeto muito antigo da Parque Escolar, nunca fez obras de manutenção. Aquelas obras que estão a fazer agora, que permitem pelo menos que a escola seja habitável até arranjarem dinheiro para fazer aquele projeto, ou encomendarem outro projeto, que é da competência deles, não limparam, não substituíram telhas, não substituíram vidros partidos, não fizeram coisa nenhuma. E aquilo que tentaram, mais uma vez, foi alijar as suas responsabilidades para a Câmara Municipal do Porto. Isso nós não aceitamos. Eu tenho tido contactos com o Governo ao mais alto nível, nós mantemos a nossa disponibilidade
para ajudar a resolver uma situação, porque ela preocupa os nossos cidadãos, o que não aceitamos é responsabilidade nenhuma, não é parcial. Eu vou ter uma conversa com o Sr. Ministro nos próximos dias, aqui no Porto, e espero que o Sr. Ministro traga uma solução. Nós não podemos sequer pedir uma alteração ao projeto. Nós não conhecemos o projeto, não somos donos do projeto, não pagamos o projeto, não conhecemos as especialidades e, portanto, o que nós não podemos é aceitar isto. Mas há um monte de situações assim, quer dizer, o Hospital de São João tem pavilhões pré-fabricados com vida útil terminada há, pelo menos há uma década. E continuam a estar lá crianças internadas em condições absolutamente subhumanas. E eu gostaria muito também de resolver esse assunto. O problema é que as câmaras não têm recursos para isso. Não têm recursos nem têm competências. É que aqui a questão não já lá vamos, porque percebo que gostava que tivessem. Claro. Gostava que tivessem, mas já lá vamos. O ponto é, em concreto sobre isto, a sua expectativa é a minha expectativa é que agora alguém tenha que ir atrás do leite derramado e, portanto, o Ministério da Educação finalmente compreendeu que tem um problema e tem que o resolver. E nós cá estaremos para contribuir para a resolução de um problema que não é nosso, que nós não queríamos, mas que afeta a população. E só por afetar a população é que nós estamos disponíveis para contribuir. Portanto, não é nenhum fim-capé, é pura e simplesmente nós não temos recursos, não temos responsabilidade, não temos delegação de competências nessa matéria. Mas continua disponível para comparticipar de alguma maneira? Com certeza, claro, da maneira que prevemos. Agora, o que não vamos ter de certeza é dono de obra, porque não podemos ser, nem podemos assumir uma responsabilidade sobre esta matéria. Porque, repara, António, imagine que nós resolvemos agora, dizer, agora vamos fazer outro projeto de reabilitação. Vamos repensar como é que se vai fazer aquilo. Pelos processos contratuais, concursos públicos e tudo mais, o António já reparou que só daqui a 3 anos ou 3 anos e meio que nós tínhamos o problema resolvido e aquilo tem que ser resolvido já. Portanto, nós, o alijar das competências para a Câmara traria aqui uma outra consequência gravíssima. Aquelas crianças que lá estão, quando as obras estivessem feitas, já não eram estudantes do liceu, espero, já estavam na universidade. Fazemos orçamentos prudentes, temos acabado sempre com saldos. A nossa promessa tinha sido, quando chegamos à cidade do Porto, que iríamos ter contas à moda do Porto, ou seja, iríamos continuar a ter contas justas, contas aceitáveis, que não sobrecarreguem o cidadão. Apesar de termos reduzido o IMI 2 vezes, a primeira vez 10%, depois outra vez 10%, apesar de ainda agora termos reduzido o custo da água, apesar de termos reduzido a derrama, o município do Porto está de boa saúde. Eu trago aqui alguns mapas em termos do que é o endividamento, porque acho que esta matéria talvez seja interessante e que mostramos uma coisa... No papel vai descer este ano, não é? Não é no papel, não é no papel. Este é o que já desceu, não é? Portanto, repare, eu começo com 2006, o segundo mandato do Dr. Rui Rio, em que a Câmara tinha muito endividamento. Sim. Continuou a descer até 2013, quando nós chegamos, e neste momento está assim. Ou seja, nós neste momento temos 30 milhões de endividamento num orçamento de 200 e tal milhões, 250 milhões de euros. Portanto, o serviço da dívida é 1,7, o que não é nada. Portanto, o que é que isto permite? Isto permite olhar para o futuro com uma enorme confiança. Sejamos nós, seja quem for, sabe que vai poder fazer as obras que estão em curso, que nós anunciamos e que nós já sabíamos que o quadro comunitário de apoio não nos ia auxiliar, não ia ser muito útil. Portanto, a Câmara pode, neste momento, dizer nós estamos a lançar um conjunto de projetos, como o Bolhão, estamos a fazer projetos como o Cinema Batalha, e tem recursos próprios para o fazer. Isto não quer dizer que o endividamento só por si justifique que forever, para toda a vida, continue a diminuir o endividamento. Agora, a Câmara neste momento está perfeitamente com uma situação consolidada que lhe permite olhar para os novos desafios que a cidade tem com uma garantia de que as contas são execuíveis. Quais são as prioridades para o termo deste mandato? Enfim, estamos a meio de meses, 8, 7, 8 As prioridades já foram lançadas, vejamos, a partir de agora... Mas para terminar, isto é, por exemplo, acabou de citar o Bolhão. É um processo que já está a ser materializado? Não, o Bolhão está em obras. Portanto, nós neste momento estamos em obras na parte exterior do Bolhão, a fazer as obras que eram necessárias para poder depois lançar a grande empreitada. Neste momento, em abril, estarão terminadas as obras do desvio do rio que passava debaixo do Bolhão, que permite construir as caves e permite também evitar a degradação futura do mercado. Essas obras estão a correr normalmente, acabarão seguramente em abril. Nós já lançamos o concurso para a grande empreitada do Bolhão. Julgo que as propostas, o prazo final de recepção de propostas, ou esta semana para a próxima, não estou certo, mas é por estes dias. Portanto, a partir daí segue um período de seleção, de avaliação. E, portanto, admitimos muito rapidamente, durante um prazo razoável, de 6 meses, 7 meses, começar a fazer a obra na parte principal do Bolhão. Já resolvemos também o problema do mercado temporário, temos vindo a ter conversações com
os lojistas e com todos aqueles que trabalham no mercado, as coisas têm corrido muito bem, com alguma ansiedade, o que é natural, porque a preocupação das pessoas é o entretanto, o durante, Sim, e acho que encontramos... a transição, não é? A transição causa sempre alguma aflição, mas mantivemos os direitos históricos das pessoas, que era muito importante. Muitos deles achavam que não, mas já estão neste momento assinados os contratos, irão à próxima reunião de Câmara, os compromissos que a Câmara assume com aqueles que são os comerciantes do mercado do bolhão, permitindo inclusivamente direitos de transferência que até hoje não lhes eram garantidos, mantendo-lhes as rendas, que era uma preocupação que eles tinham, e portanto nessa matéria as coisas estão a correr muito bem. Olha, nós temos tantos projetos em curso, vamos lançar agora uma coisa que é, para nós, a meu ver, é talvez o projeto mais emblemático da cidade do Porto, que é o Matadouro. Vamos lançar o concurso, provavelmente, seguramente, durante o mês de fevereiro, e portanto eu gostaria de ver a maturidade de alguns destes projetos ser concretizada. O que não quer dizer que nós não tenhamos outras ideias e outras preocupações. Nós temos um projeto muito ousado para a zona oriental da cidade, nomeadamente para Campanhã, com uma ORU já anunciada e com uma segunda ORU que vamos apresentar, que prevê uma modificação, que eu diria brutal na cidade. A propósito, o terminal intermodal de Campanhã também neste momento está a finalizar o concurso de apreciação de propostas, que vai ser uma das âncoras desse projeto. Se considerarmos o Matadouro uma segunda âncora, mas precisamos fazer mais. Nós precisamos de encontrar, e temos lá a localização para colocar indústrias, temos 2 localizações identificadas, indústrias 4.0, naturalmente. Sim. Nós estamos a pensar nas antigas indústrias. Claro. E temos ainda que fazer muito trabalho na reabilitação dos nossos bairros sociais. Há bairros como o Cerco que precisam de ser resolvidos. Nós temos que fazer com que a cidade entre dentro do Cerco. Temos um projeto também para isso e, portanto, temos sempre muita coisa ainda para fazer. E já para não falar na questão do ambiente, em que tem sido uma das... Agora as pessoas começam-se a perceber o que temos feito no ambiente. Basta pensar no que estamos a fazer em conjunto com Gondomar na reabilitação do Rio Tinto e de todo aquele vale, vai permitir finalmente construir o Parque Oriental da cidade, ou seja, reequilibrar a cidade que estava claramente inclinada para o mar. Eu começo por dizer que é um enorme elogio, com certeza. Se há uma coisa que a cidade do Porto tem, e o sucesso que a cidade do Porto consegue, nomeadamente no turismo ou na reabilitação urbana, sim, é que os agentes económicos da cidade do Porto são extraordinariamente ativos, são muito empreendedores, têm muitas ideias e desafiam-nos permanentemente. Veja o caso da reabilitação urbana. Sim. Por cada euro investido pelo Estado na reabilitação urbana, os privados investiram 15 euros. Basta dizer isto. O turismo na cidade do Porto não foi através de grandes planos estratégicos, com todo o respeito que eu tenho pelo meu antecessor e também pelo trabalho que nós temos feito. O mérito no turismo é do empreendedorismo, desde o maior, como é o caso do Mário Ferreira ou dos grandes hotéis, até o mais pequeno, que subitamente transformou um negócio de família, que era uma adega, transformou num restaurante que hoje neste momento está cheio. Esse é o grande mérito da cidade do Porto, esse é que é o espírito da cidade. E portanto eu tenho... E isso são os garimpeiros, são as pessoas que de facto dizem assim, temos aqui uma pepita de ouro, vamos aproveitá-la, com certeza. Não vamos olhar de cima para ela e dizer, olha, venha cá outra apanhá-la. As pessoas tentaram apanhar tudo. E acho... Mas tentaram apanhar demais, isto é, o ponto é... Não tentaram apanhar demais. O Porto, em particular, já está numa fase de... Não, o Porto não está nada numa fase... excesso. O Porto não está em nenhuma fase... Sobrenotação, digamos assim. O Porto não está em nenhuma fase de excesso. As pessoas que dizem isso... Há argumentos também, trago aqui um mapa muito interessante, porque uma das coisas que agora se vende é que o turismo está a expulsar a população da cidade. Isso é falso. Nós temos aqui um número muito curioso que eu trago. Também os mapas, mais uma vez, ajudam. A população do Porto, entre 1960 e 2011. Ora, até 2011 não havia boom turístico. O que é facto é que entre 2001 e 2011 passou-se isto na cidade do Porto. Mas se nós formos às freguesias, onde de facto o turismo está agora mais ativo, no centro histórico, os números são estes. Numa década, entre 2001 e 2011, antes do turismo, não havia boom, não havia nada. São Nicolau perdeu 25% da população, a Vitória 20%, a Sé 17% e Miragaia 11%. Portanto, primeira conclusão, não foi por causa do turismo. O turismo não foi o turismo que levou as pessoas a saírem. Pelo contrário, eu estou convencido que a reabilitação que está a ocorrer na cidade está a trazer novos habitantes e a repor o estoque, ou seja, a trazer habitantes mais jovens para uma cidade que estava claramente envelhecida. Portanto, não é verdade. Tem dinheiro, desculpe interrompê-lo, tem dinheiro para regressar a uma cidade e a zonas onde o investimento turístico e investimento imobiliário... O que nós estamos a fazer, a contrariar alguma gentrificação da cidade, temos vindo a exercer a opção, não só estamos a reabilitar
habitação que é da Câmara e que estamos a transformar em habitação social, como estamos a adquirir, através do direito de opção, um conjunto de prédios no centro histórico que nos permite manter esses edifícios disponíveis a rendas ou sociais ou rendas controladas, manter a população no centro histórico. E isso é absolutamente fundamental. E quando eu falei no ano passado, no nosso Conselho de Economia, na Casa dos 24, falei acerca da taxa turística e deixarei sempre que isso seja num próximo mandato. Acho que esse é um tema interessante para debatermos durante as eleições com os outros candidatos, mas creio que o Porto está suficientemente amadurecido para ter uma taxa turística. Só que, ao contrário de outras cidades, nós não vamos utilizar essa taxa turística para aumentar a atratividade turística, porque isso não é preciso. Isso sabem os privados fazer. Nós não vamos criar modelos, eu não vou concorrer com os privados. Nós, inclusive, temos um conjunto de atividades museológicas privadas na cidade que funcionam bem. Então vai agora à Câmara fazer concorrência a isso? Não. Esses recursos devem ser utilizados para diminuir o peso da pegada turística, exatamente para podermos intervir na política de habitação e garantir que em toda a cidade continua a haver residências a preços aceitáveis, disponíveis para os cidadãos que cá vivem. Para que fique claro, vai propor uma taxa turística num próximo mandato. Sim. E, como dizia... Podia o ter feito, há um consenso alargado relativamente a essa matéria, mas acho que não seria correto estar a lançá-la neste momento. Acho que é um tema para se debater nas eleições, mas eu acho que neste momento há maturidade suficiente para lançar uma taxa turística. Mas lá está, mas não é para aumentar a atratividade turística e para fazer concorrência aos privados. Isso nós não faremos. Mas isso é que lhe ia pedir para especificar. Será essa verba, essa receita será utilizada para quê? Para reduzir receber turistas e dar condições aos... Não, para evitar que a cidade, que o turismo se tome aquela dimensão que tomou, por exemplo, em Barcelona e que subitamente expulsou os cidadãos, ou que existe em Lisboa na moraria, que tanto falado. Portanto, nós pretendemos, exatamente, nós pretendemos, mas a Alfama já estava, eu acho que a moraria neste momento é mais complicado. Nós aquilo que pretendemos é dizer assim, a Câmara tem que ter uma política ativa de habitação para garantir que os cidadãos que aqui vivem e que aqui querem viver continuem a encontrar casas a preços aceitáveis e que o turismo não expulsa esses cidadãos da cidade ou não leva para preços que os cidadãos portuenses, não podem pagar. E, portanto, esta é a minha proposta relativamente à utilização da verba. Porque havendo um grande consenso acerca da criação de uma taxa turística, falta consensualizar uma outra questão. É para quê? Porque a Câmara não precisa de mais recursos para, como se vê, quer dizer, nós não precisamos criar uma taxa, ou taxinha, como chamava António Pires de Lima, só para criar mais receita. Não é para isso. O que nós devemos pensar é se nós não precisamos de um instrumento de reequilíbrio social da cidade. À medida que o turismo vai crescer e vai continuar a crescer e vai inundar outras áreas da cidade, nomeadamente o Bonfim, onde agora já chega, se nós não devemos ter medidas proativas que garantam que os cidadãos podem conviver com o turismo e vão continuar a gostar do turismo como gostam. Eu não tenho preocupações com o Governo, eu tenho problemas com o Estado, seja quem for. Porque o problema é um bocadinho a questão do Yes Minister, daquela série fantástica. Todos os governos, quando chegam, têm uma enorme generosidade e todos querem descentralizar. Eu acredito mesmo nas boas intenções dos governos, dos ministros, nem todos, mas quase, dos primeiros ministros sempre. Mas depois o que acontece? É que a máquina instalada defende-se, é assim um bocadinho, é tentacular e defende-se e contraria as decisões. Com este governo já houve algumas medidas de descentralização que vinham sendo reclamadas há muito tempo e temos a vantagem do atual Primeiro-Ministro ter sido Presidente de Câmara e Lisboa também é vítima do centralismo. Não é? Vejamos, as novas competências que foram agora atribuídas às polícias municipais de Lisboa e Porto era uma velha pretensão do Dr. Rui Rio e do Dr. António Costa. E se isto se conseguiu é porque este Primeiro-Ministro conhecia o dossiê muito bem. Portanto, há sinais de que, de facto, há vontade de descentralizar a questão da municipalização dos transportes, dos STCP, que era uma velha pretensão do Porto, pelo menos desde os anos 50, está conseguida. Julgo que não vai ser agora por causa do Partido Comunista não gostar que isto vai correr mal. Acho que se vai fazer, neste momento temos tudo em marcha, temos levado as propostas todas, conseguimos um acordo entre 6 municípios, o que é uma coisa raríssima. O que é que não é feito na área metropolitana formalmente? Não deve ser feito porque, vamos lá ver, a área metropolitana é composta por 17 municípios. Desses 17 municípios, há 6 em que opera os STCP. E desses 6, o município do Porto tem 53% do tráfego. Portanto, não pareceria certo estar a exigir aos outros municípios que estivessem a pagar a componente de déficit público que haverá nos STCP e que estes municípios vão assumir. Eu não posso pedir a um habitante de São João da Madeira que
que me diga, olha, você agora vai participar nos STCP e vai andar lá a pagar. O que ele vai dizer é, mas o STCP não vem cá. A Câmara Municipal de São João da Madeira já tem que pagar a um transportador privado uma compensação por concessão, portanto, porque é que eu vou pagar ao Porto? Portanto, eu acho que nós não devemos ter este problema, devemos ter esta ideia de uma geografia variável de acordo com competências. Nós conseguimos agora a reversão das águas. É uma coisa extraordinariamente importante para a população. Nós estávamos a falar num custo acrescido para a população de 8% ao ano e neste momento conseguimos reduzir o custo da água. E isso também foi com um conjunto de municípios, mas se reparar o mapa das águas de Douro e Paiva, temos municípios que estão fora da área metropolitana do Porto e que, no entanto, beneficiaram desta forma de centralização. Também aí este governo andou bem. Há outras matérias em que, infelizmente, as coisas continuam a ser como são. Não seguimos porque alguns dos municípios, e não vou referir quais por uma questão de elegância, alguns dos municípios têm uma situação financeira que não lhes permitiria constituir o capital necessário e assumir a dívida necessária nos STCP. Enquanto a Carris é uma empresa, se quiserem, concelhia, funciona no Conselho de Lisboa, a STCP aqui funciona em 6 municípios. O meu antecessor, e bem, nunca reclamou que os STCP ficassem apenas para o Porto, onde há particularidades dos STCP operarem sozinhos, terem monopólio, o que não tem nos outros 5 municípios. E, portanto, havia essa hipótese, e essa hipótese foi descartada, a meu ver bem, dizendo sempre que o Porto deve ser solidário com os outros 5 municípios onde os STCP operam, para não encolher as antenas dos STCP. Dito isto, o modelo teria que ser um modelo intermunicipal. Teríamos que juntar estes municípios, estes 6 municípios, e constituir uma empresa intermunicipal. Só que alguns destes municípios não podem contrair dívida, não estão em condições de contrair dívida. E, portanto, o modelo que nós encontramos é o modelo de gestão dos STCP. Os STCP continuam a ser do Estado, o investimento no equipamento continua a ser do Estado. A gestão da dívida também. A gestão da dívida fica no Estado, nós não assumimos nenhuma dívida, por isso é que os municípios podem entrar e somos gestores dos STCP durante um prazo. E aquilo que temos é um soft landing do Estado em termos das contribuições de serviço público, ou seja, a fatura que os municípios vão pagar na percentagem do déficit corrente de exploração será crescente ao longo de 5 anos. O déficit corrente? É qualquer coisa como 8 milhões. E é para manter o objetivo, isto é, a transformação e a passagem, porque é um dos pontos que é muito sublinhado na descentralização, nomeadamente em quem a defende, e na municipalização, é de que a eficácia também resulta da proximidade e da melhor gestão por ser próximo. É possível equilibrar as contas da CCP com uma gestão municipal? Eu diria que é possível manter as contas melhorando a eficácia e melhorando o número de passageiros transportados, que é isso que eu pretendo. A STCP nos últimos anos tentou equilibrar o seu déficit como? Perdendo passageiros. A conta do transporte público é muito estranha. Em determinada altura, não havendo investimento, para reduzir o déficit, vale mais a pena transportar menos passageiros. A nossa ambição, enquanto municípios, tem que ser ao contrário. Tem que ser dizer, nós podemos pagar até este montante, mas com este montante nós temos que ser capazes de, com este déficit, temos que poder transportar mais passageiros. Com o mesmo déficit temos que os transportar melhor, tem que haver maior fiabilidade. Os STCP perderam passageiros como? Pela perda de fiabilidade. As pessoas viam 2 autocarros seguidos e depois podiam envelhecer na paragem à espera do terceiro. E assim as pessoas deixaram de usar o transporte público. A fiabilidade é fundamental. Por outro lado, do metro também, por outro lado, exatamente. Uma exigência diferente, não é? Não, a introdução do metro, os públicos do metro e da STCP não se sobrepõem. Eu não acredito, pelo contrário, eu acho que até são complementares. Se a pessoa começa a dizer, eu vou utilizar o transporte público, começa mesmo a usar, e usando o metro também vai usar os STCP se for de boa qualidade. Ou seja, se a pessoa souber que eventualmente o autocarro há de aparecer. Agora, se de repente o serviço é cortado e ninguém percebe porquê, e a pessoa fica a envelhecer na paragem, a pessoa deixa de andar e resolve adotar outro estilo de vida e volta a comprar carro, e isso nota-se na cidade. E agora, felizmente, as coisas melhoraram, com a admissão dos motoristas percebe-se que devagarinho estamos a começar a recuperar os passageiros, mas temos que recuperar a identidade da empresa, a credibilidade da empresa, e aqui os municípios têm muito a fazer. Aonde? Garantindo as condições de mobilidade dos autocarros. Claro. E, portanto, nós vamos ter mais faixas de bus, que temos que tê-las limpas, não podemos ter as paragens ocupadas, temos que permitir que a STCP possa circular rapidamente e que, não sendo exatamente o metro, tenha corredores livres. Esse é o grande desafio. Para que a população destes municípios volte a acreditar que, se calhar, é melhor não levar o carro para o trabalho. Se calhar,
ou para levar o filho à escola, que se pode utilizar um autocarro. Agora, se a pessoa não sabe a que horas o autocarro passa ou se passa, com certeza que não vai ficar com o filho à espera na paragem para o filho chumbar por faltas, quer dizer, não é? Que era o que acontecia, portanto as pessoas voltaram... Porque estamos a falar num trânsito muito importante. O trânsito das escolas é impressionante, porque é nos horários cruciais da cidade e, portanto, a cidade está abafada. Espaço para, por exemplo, aumentar faixas? Tem. O caso mais claro, as obras que estivemos a fazer na Diogo Botelho, que liga à Praça do Império, se quiser, até a Praça da Galiza, tudo isso temos possibilidade de ter o modelo Metrobus, em que o autocarro vai andando e, de alguma maneira, vai abrindo os semáforos para poder passar. Esse modelo é o modelo que nós estamos a defender. Claro, nós gostaríamos que o metro fosse para lá, não vamos ter metro, mas isto podemos implementar rapidamente. Mas isto também só podemos implementar se a gestão da STCP e a gestão da frota for nossa. Também não vamos estar a fazer este tipo de investimentos para depois não haver lá autocarros. Quer dizer, temos um corredor para quê? Para não haver autocarros? Ou para passar de vez em quando? Ou passarem os autocarros que nós não queremos? Quando é que começa a efetivar-se a gestão municipal da STCP? Nós temos andado... um presidente, não é? Já tem um presidente? Já temos um presidente. Eu já o escolhi, mas... Eu não quero anunciar aqui? Não, ainda não Isso quero. Isso é que era uma notícia para o EC, está a ver? Ainda não quero. Mas qual é a expectativa? Está escolhido, é uma pessoa que o EC conhece bem, é um gestor de ponta, que aceitou o encargo também como desafio. Nós, em princípio, gostaríamos de que isto já estivesse a funcionar, só que a burocracia é terrível. Eu acho que já levamos 3 ou 4 propostas de deliberação a câmaras, a assembleias municipais, depois é mais coisas, depois vai ter que ir para o Tribunal de Contas. Depois ao Tribunal de Contas. E, portanto, eu espero que lá para final de março, finalmente, possamos ver a luz ao fundo do túnel. Mas isto é aquilo que mais me desaponta no modelo em Portugal, no modelo da administração. Tomam-se as decisões, deliberações perfeitamente legítimas, legitimadas com maiorias enormes, com as contas perfeitas, sem dívida, e depois somos todos tratados, o poder autárquico é olhado assim de lado, assim com desconfiança, e isso... Mas a partir de quem? De onde é que, por exemplo, hoje temos o Primeiro-Ministro que já foi autárquico. Sente hoje do Governo nessa dimensão, ou é mais da administração e do Estado como uma entidade? De toda a máquina. Eu vou-lhe dar um exemplo que eu acho que toda a gente vai compreender. Uma das coisas mais perversas que o antigo Governo fez relativamente às autarquias foi definir a dimensão dos mapas de pessoal. Disse assim, a Câmara Municipal do Porto só pode ter 7 diretores municipais e só pode ter 13 departamentos, que é estranho, porque normalmente uma direção municipal devia pelo menos poder abrir para 2, mas pronto, alguém decidiu, foi um inteligente, decidiu coisas incríveis. O Presidente da Câmara do Porto e a sua chefe de gabinete só podem dividir uma secretária. Eu tive de perguntar se era secretária de pau, percebi que não, secretária é pessoa. Está na lei, isto foi feito na lei. E, portanto, obrigaram o meu antecessor a reduzir o número de direções municipais. Pois agora imagino o problema que coloca às câmaras. De repente tem que despromover pessoas que estavam em cargos de direção, que estavam a cumprir o seu papel, mas porque um burocrata qualquer resolveu que era preciso reduzir. Era a mesma coisa que dizer, o Primeiro-Ministro agora só pode ter um assessor, eu só posso ter 2 adjuntos. Eu não sei se devia ter mais ou menos, mas pergunto, quem é que decidiu? Quem decidiu? Quer dizer, podem pôr a Câmara do Porto ao nível de outras câmaras, quando têm competências diferentes? Bom, mas havia a promessa, na proposta de lei de Orçamento de Estado, de liberalizar os mapas de pessoal para as câmaras, como a nossa Câmara, que cumpre escrupulosamente com as contas públicas. Pois nós, subitamente, começamos a preparar um novo mapa de pessoal. Criar uma direção municipal da via pública, que perdemos, reequilibrar a estrutura da Câmara. Quando fomos ver, de repente, aparece-me o diretor municipal das finanças, esse ainda temos, e diz assim, Sr. Presidente, houve uma alteração em quê? Entre a proposta de lei e a versão final da Lei de Orçamento de Estado, desapareceu essa flexibilização do mapa de pessoal. Mas mais, nós agora não podemos sequer criar divisões. Não podemos criar divisões porquê? Não podemos, porque diz lá que as câmaras que aumentaram a massa salarial bruta não podem criar novas divisões. Agora, porquê é que a Câmara do Porto assumiu um aumento de encargos? Porque nós tínhamos uma fundação chamada Fundação Porto Social, que tratava da parte social da cidade, e em determinada altura o anterior governo retirou-lhe o estatuto de fundação, de utilidade pública. E nós, naturalmente, o que é que tivemos que fazer? Internalizar essas competências. Ao internalizar essas competências, tivemos que internalizar o pessoal. Vai daí. Nós não podemos admitir ninguém. Mais ou menos isto. Ou seja, podemos admitir, mas não podemos criar novas divisões. Quem é que decidiu? Depois eu falo com o Governo. E o Governo fica muito surpreendido com isto. Saiu.
Ai, sim, mas aí deve ter... Mas ninguém consegue explicar porquê, quem foi. Ou seja, nem pai nem mãe. Portanto, quando eu digo que não interessa ao Governo, interessa ao Estado, que há um polvo no meio disto tudo e que há uma nomenclatura que trata destas matérias, é essa nomenclatura também que anda permanentemente a fazer alterações à lei da contratação pública, tratando-nos a todos como se fôssemos uns ladrões. E cada vez mais o problema da contratação pública vai sendo adiado. Até há pouco tempo, como sabe, as câmaras municipais do Porto, a Câmara Municipal do Porto abriu um concurso. Havia adjudicação e normalmente o que acontece é que há litigância. Há sempre quem não se conforme com a decisão. E, portanto, as pessoas recorrem para o tribunal e têm todo o direito. Mas nós tínhamos um instrumento, como sabe, em que podíamos dizer, no interesse público, nós determinamos ainda assim que vamos avançar. E depois, isto não retira nenhum direito aos litigantes. Os litigantes, e houve casos em que a Câmara Municipal do Porto foi condenada e outras câmaras porque decidiram mal ou porque a pessoa teve prejuízos. Isto agora, qualquer ação que entre relativamente a um concurso tem efeitos suspensivos. Por isso, eu ontem fui anunciar um parque de estacionamento e perguntavam-me, a comunicação social dizia assim, mas quando é que o parque está pronto? Eu disse, não posso dizer. Quer dizer, eu sei que se cumprirmos o cronograma, isto é feito com privados, antes do verão de 2018 o parque está a funcionar. Agora, não me vinculem a isto, porque basta alguém não se conformar. E isto é adiado. Nós temos um caso num bairro social, que é o bairro Rainha Dona Leonor, em que já houve 4 processos em tribunal contra a Câmara. E a Câmara ganhou-os todos. Fique claro, ganhamos todos os processos. Todos os juízes, em 4 julgamentos diferentes, disseram a Câmara tem toda a razão, decidiu bem. O que é facto é que isto adiou a obra 1 ano, uma coisa assim do género. E depois as pessoas não percebem, o eleitor não percebe, a pessoa que lá vive e que tem uma casa a cair, diz assim, mas então porquê que está assim? Não avança. Portanto, isto é absoluto centralismo, ou seja, são questões que são pré-determinadas como se houvesse uma superioridade moral de alguém invisível que relativamente aos eleitos não lhes reconhece a possibilidade de interpretarem o que é a vontade da população e que foi sufragada por eleições, porque nenhum desses burocratas algum dia foi eleito. Só me ouviu criticar quando o Estado anunciou que ia tomar 50%. Veja, António, aqui não há 2 pesos nem 2 medidas. Se a TAP for 100% privada, do Sr. Nilman e do Sr. das Iscas, podem fazer o que quiserem. A empresa é privada, nós deixamos de ter responsabilidades, deixamos de ser fiadores, e se a TAP não quiser operar para o Porto, e se a TAP quiser operar a partir do aeroporto de Beja, é livre de o fazer. E nós, como se demonstra, o mercado trata disto. Sim, o mercado tratou. O mercado tratou. Portanto, valeu a pena a sua... O mercado tratou. A questão é que a TAP nunca foi verdadeiramente privatizada. Aquilo que foi privatizado foi quase a gestão, porque o Estado português continua a assumir a responsabilidade da dívida. Portanto, no fundo, é quase um modelo STCP. E o que acontece é que agora o Estado ainda por cima disse, não, nós vamos retomar os 50%. E foi nessa altura que eu falei. E quando o Sr. Ministro... Diga? Os privados meteram capital. Quanto capital meteram? Não meteram dívida? Não, mas meteram bastante capital, porque senão a TAP não conseguiria, sequer, hoje em dia, se calhar não estava... Desculpa, o que é facto é que é uma parceria público-privada. Estamos de acordo? E se é uma parceria público-privada, eu não percebo porque é que o Estado português está a retomar 50% e depois diz que não se deve envolver na política comercial da companhia. Porque numa companhia aérea a política comercial é tudo. Qual é o serviço público que ela nos presta? É através do serviço comercial, não é? Sim. Não é com certeza a empregar pessoas. É para os Açores, por exemplo... Para onde? Para os Açores, ou para a Madeira, ou para os países. Vão. Pronto, aqui não vem. Portanto, eu acho que se quiser ser uma empresa municipal de Lisboa, como a Carris, eu acho bem também. A TAP passa, tal como a Carris, passa a ser uma empresa municipal de Lisboa. Muda o P para L, que até é fácil, não é? E a partir daí faz o que quiser e nós não nos importamos nada. Se isto cair na esfera municipal de Lisboa, até podem juntar, pode ser intermunicipal, podem juntar o Montijo, a Câmara do Montijo, nós não temos nada a ver com isso. Enquanto for uma empresa pública ou de capitais públicos com 50%, eu não posso aceitar que o Estado, através deste ministro, ou seja, quem for, diga, nós não temos nada a ver com a atividade comercial. Para isso nós não precisamos de empresas públicas ou de empresas participadas pelo Estado. Mas aceita o argumento que, do ponto de vista de gestão económica e financeira de uma empresa pública, ela deve ser equilibrada do ponto de vista económico e financeiro e que o gestor que está à frente da TAP, este ou de qualquer, olhe para determinadas rotas
algumas do Porto, outras de Lisboa, outras de outros sítios, e diga, aqui perdemos dinheiro nestas rotas e não podemos continuar, sob pena da própria empresa Gostava é que essas contas fossem transparentes, ou seja, que me consigam explicar porque é que há de ser mais barato viajar de Vigo para Boston para TAP do que de Porto para Boston para TAP. Isso gostava que me explicassem. Já perguntou ou não? Não, ninguém explica, eles entendem não explicar e, portanto, não... Além disso, eu não sei muito bem quem são os gestores do Estado, não sei muito bem o que é que eles fazem, também não sei quanto é que eles ganham lá, não há transparência e, portanto, aquela empresa é uma empresa não transparente. Enquanto a empresa for não transparente, aquilo que vai acontecer, a empresa vai continuar a perder cota de mercado no Porto, isso não há dúvida nenhuma. Está a perder cota de mercado. Nós ainda não temos os números finais do ano, mas aquilo que dizem, li no jornal, é que passou a ser o terceiro operador, que a EasyJet passou a ser o segundo a seguir à Ryanair, mas aquilo eu não tenho falado muito sobre isso, reparar, eu falei, I rest my case com o meu livro. Escreveu um livro. A verdade é que as coisas, infelizmente, tal como nos fundos estruturais, eu tinha razão antes do tempo, e agora está-se a perceber, agora está toda a gente a falar, agora todas as pessoas ficaram caladas, agora estão a falar, passado um ano. Mas há um ano, quando eu falei, parecia que estava a falar antes do tempo, só que por acaso tinha feito o trabalho de casa. E esse trabalho de casa já o tinha feito na Associação Comercial do Porto, por exemplo, com os aeroportos. Sim. Quando nós defendemos há 10 anos atrás que a solução não era construir um novo aeroporto, fosse em Alcochete, fosse Nota, era construir a Portela mais um, e esse mais um era o Montijo, está ali o Álvaro Costa, o Tito, que fez o estudo da Tremo na altura. O que é que aconteceu? Todo o país riu e disse, porquê é que as pessoas do Porto estão a envolver numa coisa que nem é do Porto? Claro que é do Porto. Sim, claro. É que nós também fazemos parte do país. E, portanto, nós temos o direito de ter a nossa opinião sobre a TAP, sobre o Porto do Montijo, sobre Silves, sobre Sines, como as pessoas têm direito de ter opinião sobre aquilo que se faz cá. De outra maneira, ao mesmo tempo, temos um país centralizado, mas parece que cada vez que nós queremos, dizemos assim, mas se não há sequer regionalização, a nossa capacidade de intervenção tem que ser junto do Estado Central, tem que ser junto do Governo, tem que ser do Parlamento. Não, vocês não se devem meter nisto, que este assunto não é do Porto. Mas quando se trata de alguma coisa no Porto e se quer mudar o mapa pessoal, não, isto é decidido por um burocrata em Lisboa. Este é o problema do centralismo em Portugal, não é nenhum outro. Para terminar este dossiê TAP, haverá alguma iniciativa, depois de efetivar-se, a tomada dos 50% do capital? Eu já disse o que tinha a dizer, não irei dizer mais nada. E, aliás, a resposta está a ser dada à população. A resposta é dada pelo mercado. Sim. E a única coisa que não quero é, se isto correr mal, que nós sejamos outra vez os pagadores. Nós não podemos andar permanentemente a pagar pelos erros causados por parcerias público-privadas em que o interesse do Estado não é defendido. E relativamente a esta matéria, está-se a transformar numa pura parceria público-privada em que os interesses do Estado, que deviam representar o interesse público, não estão manifestamente a ser salvaguardados, pelo menos relativamente ao todo nacional. E quando falo do Porto, podia falar de Faro, que está muito mais prejudicado, ouça o que diz a Madeira. Portanto, não somos apenas nós. Portanto, como digo, se quiserem transformar aquilo, até podem fundir com a Carris. No sistema de reordenamento da administração e pode um burocrata qualquer dizer para Lisboa não ter muitas empresas municipais, junto à Carris e a TAP. O país podia ter mais do que um hub, como tem hoje, ou não? O país tem vários hubs. Nós temos um hub da Ryanair aqui. Temos um hub da EasyJet. E a Ryanair tem um hub. A Ryanair tem 2 hubs em Portugal. Tem um hub no Porto e tem um hub em Lisboa. A TAP não quer ter. É uma decisão sua. Mas nós não precisamos de hub nenhum, porque a TAP não tem nenhum hub. A TAP não tem dimensão para ter hub. Aquilo que nós queremos é dizer assim, eu quero poder apanhar a TAP, ir do Porto para Paris, apanhar um voo direto. Sim, senhor, eu tenho o voo direto, mas eu não consigo perceber porque é que a mesma companhia, a TAP, me oferece um preço mais barato se eu fizer Porto, Lisboa, Lisboa-Paris. Oferece-me um preço mais barato do que se eu fizer Porto-Paris num avião da TAP. Se você me conseguir explicar isto em termos de gestão, sim, eu começo a dar-lhe razão na TAP. Não é para perder dinheiro. Não é? Isso. Ou acha que fazem de propósito para perder dinheiro? Acho que o objetivo de hiperconcentração em Lisboa teve como objetivo, como nós escrevemos há anos atrás, eu não era Presidente da Câmara e sabe que eu escrevi sobre isso, que havia de facto uma enorme vontade de demonstrar o esgotamento da Portela. Está satisfeito com o TAP Express que foi criado ou não? Nunca andei, não sei. Não faço ideia. Dizem-me que de vez em quando anda é expresso, outra vez não é bem expresso, mas eu nunca andei, não sei, não posso falar do que não experimentei. Muito bem. Não experimentei mesmo, nunca andei, nem enquanto andar, não sei. Portanto, não, há coisas,
É a mesma coisa perguntar se eu gosto de sushi, não como, portanto não posso pronunciar. A questão da delegação de competências, agora surgiram várias leis e várias propostas de lei. Propostas de lei que têm a ver com, chamam-se de descentralização. E pretendem atribuir aos municípios, depois há outras que pretendem dizer, nas CCDRs não vão aumentar as competências. As comissões de coordenação vão continuar a ter as mesmas competências. A grande mudança é que o Presidente da Comissão de Coordenação passa a ser eleito por um colégio eleitoral formado pelos municípios através das Assembleias Municipais. Eu, relativamente ao colégio eleitoral, a única dúvida que tenho é, acho que se deveria expurgar daqui os eleitos para as Assembleias Municipais que são presidentes de junta, sob pena de as cidades que não reduziram o número de freguesias serem penalizadas. Isso parece-me ir ao contrário da reforma administrativa. É a única dúvida que eu tenho. De resto, acho que é um sistema possível. Agora, aqui sim faltam competências ao Presidente da Comissão de Coordenação, porque eu não estou interessado em nomear um colégio eleitoral, em conjunto com as outras forças políticas, para nomearmos um diretor-geral, que depende, afinal, do Governo. Portanto, aqui sim era preciso pensar bem quais vão ser as novas competências da Comissão de Coordenação. E temos aqui um problema, que é um problema constitucional. Será que isto não é, de facto, a regionalização? Uma pergunta. E, portanto, eu não sei se isto vai acontecer. Eu acho que, se tiver as competências que eu quero que o Presidente eleito da Comissão de Coordenação deve ter, que nesse caso se trata de facto de uma regionalização. Eu sou favorável à regionalização, se os partidos estiverem de acordo, fico todo contente, resolve-se o assunto. Ou vamos fazer uma regionalização encapotada. Não se diz que é regionalização, mas depois faz-se que é regionalização. Quiser. Agora, só nos interessa ter eleitos que tenham competências. Eu não estou interessado em promover amanhã eleições para o diretor regional da educação. Não é? O senhor da DGEST, se ele depende organicamente do ministro e faz o que o ministro lhe diz, não interessa. Temos que ter aqui a certeza de que as competências vão acompanhar de alguma maneira o facto dessa pessoa ser eleita. Bem, tudo bem. A questão dos municípios é diferente e das áreas metropolitanas. Aqui tem-se andado, veio agora uma proposta de lei que está em discussão, a Associação de Municípios está a tratar do assunto também, que passa um conjunto enorme de competências para os municípios. E quer-nos passar, por exemplo, o ensino secundário, neste caso, resolver-se-ia futuramente os problemas dos liceus. E isso parece-me à partida bem. Parece-me bem. Parece-me que os municípios, ou as áreas metropolitanas, eu aqui acho que as áreas metropolitanas funcionavam melhor, na área da saúde, na área dos transportes, na área da educação, porque há muitos pais que vivem em Valongo, vêm para o Porto trabalhar, querem trazer o filho e querem que o filho ande na escola no Porto. Eu não vejo problema de haver aqui uma dimensão metropolitana. Estaria completamente de acordo em fazê-lo. Mesmo sabendo que, se calhar, teria que pagar uma maior contrapartida. Acho que, em termos da forma da vivência das cidades, até faz sentido. Agora, para mim há aqui duas condições. Em primeiro lugar, como diz aqui o povo, onde é que está o caroço? Ou seja, o dinheiro vem de onde? O Estado passa responsabilidades e não passa dinheiro, então está ali já. Ainda não percebi, não está na lei. Há de haver um modelo, não sei bem. Também não pode ser aumentando os impostos aos nossos cidadãos. O Estado tem que pensar como é que vai pôr o dinheiro que deixa de gastar, tem que transferir para as câmaras ou para as áreas metropolitanas. Mas há uma outra questão. Nós não podemos estar interessados na educação e tratar apenas de hotelaria. Ou seja, aquilo que é que eles querem? Querem que a gente mantenha as escolas, pague ao pessoal, pague aos professores, faça umas atividades extracurriculares, mas no resto nós não mandamos nada. No ensino, propriamente dito. No ensino não passa. Portanto, querem passar o parque escolar, nós somos responsáveis pela limpeza, pela higiene, manutenção, isso aos municípios não interessa. Não quer ser gestor imobiliário das escolas. Não quero tratar da hotelaria das escolas apenas, gostava de poder ir mais além. Eu acho que é perfeitamente normal que, independentemente de haver disciplinas nucleares, nós possamos defender a criação curricular de acordo com as regiões. Repare, para uma cidade encostada à raia, vamos imaginar para Bragança, é perfeitamente razoável que o Presidente da Câmara de Bragança, nesse caso, diga para nós é fundamental que a língua espanhola seja uma língua opcional nas nossas escolas. Ou que o Presidente de Vila de Conde, por causa da comunidade chinesa que lá tem, diga eu quero impor o mandarim como segunda língua.
E também parece-me perfeitamente razoável que nós digamos, nós queremos tratar de forma metropolitana da colocação de professores. Claro que isto, atenção, espero que o Sr. Tomário Nogueira não esteja a ficar incomodado por eu dizer isto, colocação de professores a nível metropolitano. Era uma coisa que fazia sentido. Geríamos melhor uma comunidade que eu aprecio particularmente, que são os professores, com quem tenho excelentes relações e tenho muito respeito. Acho que nós seríamos capazes, a nível metropolitano, de gerir melhor os recursos, de não ter professores nossos que têm que ir dar aulas para centenas de quilómetros de distância. Só que isto, objetivamente, é uma coisa que não interessa nem ao Ministério, nem interessa aos sindicatos. E, portanto, se é para nos darem apenas a hotelaria, então pelo menos que nos deem o cheque. Pronto, sim, mas pagam pelo hotel. Mas então caímos aí, é que estamos a fazer uma regionalização. Não, mas acha que isto é uma regionalização? Mas isto não está ocultado, isto está em grande discussão, foi mandado para a Associação Nacional de Municípios, está nos jornais. Há aqui uma série de interrogações que não sabe como é que vão ocorrer. Está bem, mas nós temos feito as perguntas no enquadramento legítimo, nas reuniões públicas do Conselho Metropolitano, e vieram nos jornais, com a participação dos jornalistas, eu tive a oportunidade de referir exatamente, que devemos dizer sim, mas, ou seja, competências, mas competências efetivas. Tem que ser competências políticas, vamos lá ver. Sim. A transferência para as câmaras tem que ser competências não administrativas, ou não meramente administrativas. Não apenas. Porque se forem meramente administrativas, não é nenhuma medida de descentralização. Nós passamos, às tantas, o Presidente da Câmara está a obedecer, tal como o atual diretor regional, às ordens do Ministro da Secretaria de Estado. E isso não é forma de descentralização. Nós gostaríamos de ter competências, de ter uma discussão, de poder fazer parcerias com outros municípios, de fazer parcerias com o setor privado, de poder resolver as coisas de uma forma diferente. Se é tudo muito enclausurado, isso ao mesmo tempo, nós não podemos criar competências nos municípios exatamente por causa da questão do mapa de pessoal. Repare bem, fará sentido que digam, não, o município não pode abrir mais direções municipais. Não pode criar departamentos, não pode admitir pessoal. Ótimo. Mas olha, vai ficar com a competência das escolas secundárias, dos centros de saúde, da segurança, da proteção, disto e daquilo. E não, com que recursos? E depois, os recursos que atualmente fazem isso no Estado. Sim. Ficam lá todos. Caso da habitação social. O Estado não investe em habitação social, o Estado Central não investe em habitação social desde 2007. É um imperativo constitucional que o Estado deixou de exercer. 2007, 2008. Desde aí os municípios têm assumido todo o encargo relativamente à habitação social. De facto, pesa muito no orçamento dos municípios. E hoje em dia somos nós que temos essas competências. Mas continua a haver um instituto que está situado em Lisboa, que tem centenas de trabalhadores, chamado IRU, não é? Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana. E que já tem vários nomes. Quer dizer, já tem vários nomes, já chamou-se... Já nem sei, eles gostam de mudar o nome, é sempre a coisa mais fácil. Agora, aquilo continua lá, permanece lá uma estrutura enorme, não é? Não há transferência de recursos para os municípios e eles também não fazem nada. Quer dizer, vão mantendo o seu parque, naturalmente. Então, se querem passar as competências para as câmaras definitivamente, qual é o problema? Essa gente lá vai lá ficar, tudo bem, não tenho nada contra as pessoas em causa, como é evidente, são pessoas que têm o seu trabalho legítimo, mas com certeza que não podem vir para as câmaras porque nós não podemos aumentar os mapas de pessoal, nós podemos absorver alguns deles, não é? Mas não podemos. Portanto, como é que se pode fazer uma delegação de competências sem delegar ou sem municiar aqueles a quem delegamos? Três coisas. Alguma autoridade política, alguma, com certeza não, vamos agora criar impostos, criar mini-estados, alguma competência em termos de recursos humanos. Finalmente, a transferência de recursos financeiros que permitam desempenhar as tarefas de que somos incumbidos. Alguém tem que pagar o serviço. Enquanto eu não vir isto definido, volto ao discurso de tomada de posse. O meu discurso de tomada de posse, falei nisto. Já vai ter que eu repetir aqui para Repito sempre. Uma coisa é a delegação de competências, outra coisa é o alijar de responsabilidades por parte do Estado Central. Mais nada. É só isto. Foi o tema principal do meu discurso. Vejo o país com um moderado otimismo e algumas nuvens de preocupação. As principais dúvidas que eu tenho, as principais preocupações que eu tenho é que, por um lado, nós vivemos numa situação internacional que é mais ou menos, que é muito difícil de compreender e de prever.
quer no mundo, quer na Europa, ou seja, as coisas estão a mudar de uma maneira que nós dificilmente entendemos e que as sondagens permanentemente nos enganam. Portanto, todas as expectativas criadas, veja-se agora em França com as primárias, quer na direita, quer na esquerda, no Partido Socialista, tudo aquilo é uma surpresa. Veja-se o que está a acontecer na Alemanha também, com as variações das sondagens estúpidas. Nós não sabemos muito bem para onde é que vai, e o projeto europeu neste momento está claramente em risco. Acresce ainda que a eleição nos Estados Unidos não vai facilitar as coisas. Sim. Porque objetivamente os Estados Unidos já o manifestaram, não estão interessados que a União Europeia se mantenha coesa e, portanto, eu acho que nós temos um problema internacional complicado. O que é mais complicado para países como o nosso, que estão fortemente endividados, porque o que sucede o que pode suceder é que, de facto, nós podemos ser vítimas de uma nova tempestade que pode ocorrer com o euro, nomeadamente. Portanto, acho que expõe as nossas próprias fragilidades e a segunda dimensão, que é, e as nossas responsabilidades internas? Nas nossas responsabilidades internas, julgo que temos tentado controlar o déficit a níveis razoáveis, com grande sacrifício daquilo que é o investimento. Quando nós olhamos para os fatores mais preocupantes são os números do investimento, quer público, quer privado. E o investimento privado tem uma ligação com o público. Vejamos, essa preocupação é uma preocupação que nos deve fazer pensar para onde é que nós vamos daqui a algum tempo. Sem crescimento, eu vejo os números do desemprego a diminuírem e penso, bom, isto está a ser feito como? De facto está a ser feito através do consumo interno e também de alguma maneira do turismo, que é consumo externo, se assim quiser, não é? Sim. Porque é uma mistura. O turismo não podemos dizer que é consumo interno ou não, portanto altera muitas regras. E é por aí que as coisas estão a funcionar. Mas quando vemos as alterações estruturais às nossas empresas, alguma coisa neste momento não está a correr bem. E o investimento público está muito parado, está muito condicionado. E também está condicionado pelas razões que eu evoquei. A Câmara do Porto poderia ter investido mais rapidamente, porque tínhamos recursos. Está condicionado porque o Governo decidiu seguir outras opções. Seguir outras opções, sim. Devolver salários e pensões, por claro. exemplo. E, portanto, a minha opinião é que nós, neste momento, estamos num período de algum otimismo. As pessoas, por um lado, porque vêm a retomar os seus legítimos direitos, aquilo que as pessoas sentiam, que tinham direito e que houve um período de sacrifício, as pessoas sentem que neste momento estão um pouco mais aliviadas, isso nota-se nas estatísticas do consumo, isso a priori é bom. Sente-se também, de alguma maneira, que as empresas conseguiram uma coisa extraordinária, porque nós conseguimos continuar a aumentar as exportações, apesar de um dos nossos grandes mercados em crescimento ter tido uma enorme redução, que é o mercado angolano. Nós conseguimos, apesar de tudo, continuar a exportar mais. Isto quer dizer que a resiliência do nosso tecido exportador é hoje absolutamente notável, com uma enorme capacidade de adaptação, razão pela qual setores tradicionais como o calçado e os têxteis têm sabido combater aquilo que tem sido a concorrência do Extremo Oriente, exatamente pela sua enorme adaptabilidade. São muito rápidos a mudar, são muito rápidos a encontrar novos mercados, são muito rápidos a mudar o produto e acho que isso corre bem. Ao mesmo tempo, quando nós olhamos ao perfil dos recursos humanos das empresas, nós cada vez temos mais engenheiros, cada vez temos mais licenciados. Há uma mudança, o paradigma mudou. Aquela ideia de que a nossa indústria era baseada nos baixos salários e na indústria de componentes e que não tínhamos marca, isso foi profundamente alterado e foi alterado numa década, menos de uma década. Portanto, esse é o grande ponto de otimismo que eu tenho. E é isso que vai puxar o país. O governo não haver tática, isto é, o Presidente da República, de resto, no comunicado que fez ao país, no primeiro comunicado deste ano, pedia estratégia e longo prazo, médio e longo prazo, deixando implícito de alguma maneira que o ano de 2016 foi um ano quase de emergência, a expressão, aliás, é do próprio. Vê neste governo, com, digamos, a formação que tem e com o apoio parlamentar que tem, estratégia, ou vê eu vejo em alguns setores do governo, nomeadamente no Ministério da Economia, no seu Estado de Estado, vejo a estratégia. Está a falar do secretário João Vasconcelos? Sim, eu quando falo com o João Vasconcelos, que nesta matéria é provavelmente a pessoa com competência específica, eu acho que há uma estratégia, não tenho dúvida, e concordo com a estratégia.
A questão é se esta maioria vai permitir que o Governo, no momento da aplicação da estratégia, a possa aplicar. A questão dos ex-TCP e a questão da Carris vai ser um caso absolutamente paradigmático, em que, de facto, é uma transformação desejável, é uma reforma desejável do modelo público que estava perfeitamente condenado ao insucesso. Eu acho que aqui é que nós vamos ver, este é que é o Rubicão deste Governo, é perceber, será que esta improvável aliança consegue, apesar de tudo, permitir que a estratégia com a qual eu concordo possa ser levada a cabo. Ainda não está convencido disso. Depois de um ano de convivência, que apesar de tudo foram aprovados 2 orçamentos. Eu não tenho que estar convencido, eu só tenho que ler o que as pessoas dizem. Agora vamos ver. Quer dizer, vamos lá ver. O seu homónimo, o António Costa, é um extraordinário negociador. E é um mestre da tática e isso tem com isso ele... é um elogio, por exemplo. É um elogio, claro. Não estou a fazer um elogio. É um extraordinário negociador que toda a gente compreende que é. E é um mestre da tática e tem com ele alguns estrategas que eu considero que podem ajudar a desempenhar aquilo que o desafio que o Sr. Presidente da República lançou, com o qual eu concordo, absolutamente. Acho que o Sr. Presidente da República, aliás, não deixe de elogiar por essa forma muito clara como ele define quais são os nossos padrões e os padrões desejáveis. Resta saber se, com a atual composição do Parlamento, porque é só o Partido Socialista que governa, os outros partidos apenas o têm, são um pouco uma muleta. Sim. Se essa muleta não vai partir por aí, no momento da aplicação da estratégia. A TSU caiu, na redução da taxa social única não foi possível funcionar, não é? Exatamente. Portanto, tivemos aqui uma demonstração de que as canadianas do governo só funcionam para algumas coisas. Não tem nada de racismo, não tem nada a ver com o Canadá, ou seja, as muletas, não é? As muletas, eu percebi. E acho que, até porque participa ativo, a questão das autárquicas é um momento político que pode também ser clarificador desse ponto de vista, não? Não, isso eu não vou fazer análise sobre as autárquicas, já foi tempo de eu ser comentador, principalmente sobre autárquicas. Aqui sou intérprete, não sou avaliador. Só então para terminar, porque falou no isso seria uma coisa centralista, eu estar-me a avaliar a mim próprio. Não, mas eu estava a dizer do ponto de vista nacional, isto é, se os resultados nacionais das autárquicas podem condicionar essa estabilidade que sublinha, ou esse risco de instabilidade que sublinha. Não me parece que seja por aí. Não, acho que de facto vai haver momentos cruciais que vão surgir porque a estratégia, quando algumas destas medidas estratégicas forem lançadas no terreno, sabendo nós que os recursos são manifestamente escassos, em que subitamente, e percebemos que legitimamente, a extrema-esquerda legitimamente quer apropriar-se dos recursos para determinados fins, enquanto o Governo estrategicamente entende que a divisão dos recursos tem que cair também sobre o investimento e sobre o estímulo à economia, esse vai ser vai ser o litmus test deste Governo. Ainda não chegou lá e por isso é que eu, quando eu percebo o que é que está a suceder agora com a Carris, ou pelo menos o que está anunciado pela Carris, pode ser de facto um teste muito importante. Não acho que a TSU tenha sido, apesar de que acho que 99% dos portugueses lastimar a forma como o assunto foi resolvido e tratado, com culpas de todas as partes, mas não vou entrar por aí porque já foi tão analisado, já não vale a pena, já não se pode ouvir falar nesse tema, mas acho que agora vamos ter alguns testes vitais à capacidade do Governo de empreender os tais desígnios estratégicos anunciados pelo Presidente da República, com que o Sr. Primeiro-Ministro concorda, mas que depois teremos que ver até que ponto é que isto é execuível no atual quadro parlamentar. Está político, mas foi empresário. Como é que vê o processo de venda do novo banco? Preocupa-o? Vê a nacionalização como uma solução se não for arranjada uma solução viável, nomeadamente sem garantia pública? Eu percebo muito pouco da banca. Felizmente. Não quer refletir sobre o que é que pode ser um banco que está em processo de venda e que obviamente tem uma particular importância porque se sabe no financiamento à economia, às pequenas e médias empresas. Vamos lá ver, eu acho que o país, eu acho que aqui é uma questão de bom senso, o país não está em saldo e portanto nós só devemos vender o novo banco, só se deve vender o novo banco desde que haja uma justa contrapartida. A não ser assim, acho que valeria mais a pena mantê-lo na esfera pública, desde que na esfera pública seja possível
fazer o seu redimensionamento para que ele amanhã ou seja incorporado na Caixa Geral de Depósitos, não vejo por que não, ou seja então alienado, já limpo e resolvido. Agora, estarmos nós a pagar duas vezes, parece mal. Agora não conheço os detalhes, não conheço a avaliação, acho que as pessoas que estão a tratar do assunto seguramente são pessoas perfeitamente sérias e que sabem muito mais disto que eu, não me quero pronunciar. O princípio da alienação dos recursos públicos deve ter um justo peso e medida. Não achando eu que o Estado português tenha necessidade de ter banca comercial, até porque introduz fatores de complicados até em termos de competitividade e de concorrência, e temos a Caixa para mostrar isso. Também acho que o país não está em saldo. Já esteve, houve tempos em que o país esteve em saldo. Acho que neste momento não está em saldo e, portanto, se entende que não se encontra um comprador nesta fase que nos dê a justa contrapartida, que também já não será grande coisa, então mais vale, quer dizer, sempre a vender por um preço negativo, então mais vale, e nós temos pessoas com certeza em Portugal que poderão fazer as reformas suficientes e necessárias. Mas isso implica a nacionalização, não é? Pronto. Implica. Mas não é preciso ter medo da palavra. Mas eu não tenho medo nenhum de uma nacionalização que depois pode seguir uma privatização. Agora, uma nacionalização forever, perpétua, acho que não faz sentido nenhum. Para isso já temos a Caixa, não é? Mesmo para terminar, pergunta de Algibeira, já tem formado a sua lista para... Não, de todo, ainda foi assunto que ainda não pensei. Ainda ontem me perguntaram, esse é um assunto. Não, nós para já estamos preocupados em governar a Câmara. Aliás, repare, nós estamos no mês de janeiro, fevereiro. Estamos em fevereiro. Eu apresentei a minha candidatura em abril, portanto está a ver, e só pensei na lista de mais tarde. Não, o que importa neste momento, tem excelentes vereadores, temos uma equipe com pessoas de todas as tendências praticamente. Quase todas, menos do PSD. No PSD temos, eu tenho um vereador que foi eleito pelo PSD. No apoio, nos vereadores. Não, estou a falar nos meus ministros, estou a falar nos meus ministros, temos um ministro do PSD, as coisas correm muito bem e, portanto, quando chegar à altura... Gostava de ter tido o apoio do PSD? Eu gosto de ter o apoio de todas as pessoas que se identifiquem com o nosso movimento e com aquilo que estamos a fazer. Se não se identificam, gosto imenso que sejam oposição. Ou se identificam connosco, votem em nós. Se não se identificam connosco, mais vale serem oposição, mais vale dizerem ao que vem, mais vale mostrarem a cara e mais vale apresentarem as suas propostas e depois o povo há de decidir.